Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Professora Renata, Língua Portuguesa, mais uma vez com vocês. A nossa aula de hoje vai falar de um assunto muito importante, sobretudo quando você vai fazer aquela redação ou começar um assunto em que você tem que emitir a sua opinião. Então, o título é bem grande, mas ao final vocês entenderão o que significa esse título. Interpretação de valores e sentidos constituídos pelo texto em função do lugar social que ocupa o enunciador e os interlocutores, ou seja, argumento de autoridade. Esse é o título de hoje da nossa aula. Vamos entender o que isso significa? Acompanhe comigo, por favor. Para começar, a dissertação, que é uma modalidade de escrita, assim como a narração, a descrição, é, sem dúvidas, um dos gêneros textuais, ou de tipologias textuais, mais cobradas nos exames de vestibulares do Brasil. Concordam? É verdade. Grandes exames e vestibulares, bem como alguns processos seletivos de diversos tipos, solicitam do candidato a elaboração de um texto do gênero dissertativo argumentativo. Mas para construir esse texto, é importante que você relembre o que significa cada um dos elementos que compõem essa nomenclatura que parece ser tão difícil de entender e pôr em prática, mas a ação de dissertar e de argumentar nós fazemos o tempo inteiro. Então, eu quero que vocês entendam um pouquinho mais detalhadamente o que isso significa no nosso cotidiano. Então, dissertar significa falar sobre algo, expor um assunto de maneira abrangente e aprofundada. Apenas falar um tema, no entanto, não basta. Não é dissertar, apenas falar, tá? Isso aí significa expor, tá certo? Agora, quando você vai além da exposição, trazendo as informações e argumentando sobre essa temática abordada, você está aí fazendo uma dissertação. Portanto, argumentar significa apresentar dados, ideias, provas, argumentos fortes que fundamentam um ponto de vista sobre alguma temática. Ou seja, você faz com isso a defesa de uma tese. Deu para você entender? Então, em resumo, o texto dissertativo argumentativo, ele deve falar sobre um tema, um assunto, tá? A partir de quê? De um ponto de vista. E de que forma esse ponto de vista é apresentado? De forma crítica. E, além disso, ele tem que comprovar a sua validade, ou seja, toda a argumentação ela tem que ser muito bem fundamentada. Utilizando o que para isso? Dados estatísticos, citações, exemplificações e outros recursos possíveis que a gente aprende no decorrer dos estudos de redação e do que se refere o ato de dissertar, tá? Entretanto, para construir uma boa argumentação, que é onde nós vamos chegar no cerne da nossa aula, no ápice da nossa aula de hoje, é importante que você conheça quais são os recursos que podem ser utilizados com essa intenção de defender uma tese. Além disso, é necessário que você aprenda a utilizá-los, tá? De forma consciente, para que a sua construção textual seja pertinente, validada, confiável e respeitada. Certinho? Então, vamos lá. Quais são os tipos de argumentos? Só existe um? Não. Há diversas maneiras de construir uma argumentação, tá bom? A depender das informações que se tem acesso, nós devemos refletir sobre qual tipo de argumento, de maneira mais adequada e pertinente, eu posso fundamentar a minha ideia num texto, ou quando eu falo, ou quando eu escrevo. Principalmente quando eu escrevo, que é onde eu paro de maneira mais calculista, mais metodológica para escrever. Então, lembre-se, viu, aluno? Lembre-se,
O objetivo da argumentação é convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. A dissertação, quando ela é argumentativa, a única intenção dela é convencer o leitor do que você está falando, do que você está dissertando, tá? Ou seja, a função desse texto é persuadir o leitor. Certinho? Já escutaram essa palavra, não é? Mas que, para que isso seja de modo eficaz, é importante que você formule argumentos consistentes, capazes de fazer o leitor concordar com as suas ideias ou mudar de opinião, caso ele já esteja com a opinião formada. Certo? Então vamos lá. A gente tem aqui listados 5 tipos de argumentos. O argumento de autoridade, que é o principal assunto de hoje desta aula. O argumento por evidência ou por comprovação. O argumento de comparação, ou o que nós chamamos também de analogia. O argumento por causa e consequência. E o argumento por ilustração ou exemplificação. Nós vemos isso direto nos nossos discursos e de outras pessoas e também em diversos textos. Só que agora a gente vai aprender a reconhecer isso nos textos. Vamos aqui. O que significa então esse argumento de autoridade, que é o título da nossa aula? O argumento de autoridade é aquele que se baseia numa citação forte e confiável, tá? Que um especialista traz para ser debatido no seu texto. Em um debate sobre educação, por exemplo, o conhecido Paulo Freire, um grande escritor da área da educação, né, como educador e pedagogo, ele é reconhecido internacionalmente e poderia ser citado como meio de fundamentar uma ideia apresentada na fala. Então, a citação de uma fonte confiável, direta, né, sendo utilizada no texto, entre aspas, né, não pode esquecer, ou de forma indireta, quando você parafraseia o que disse alguém, torna a sua argumentação uma fonte de autoridade, ou seja, você está embasando com autoridade aquele argumento. O outro tipo de argumento é por evidência ou comprovação, ou seja, quando você se utiliza de evidências, dados estatísticos, pesquisas e diversos tipos de informação de forma explícita, para que os fatos sejam notórios, percebidos, entendidos e comprovados, tá? E entre no domínio público o entendimento maior do seu texto. Depois, o argumento por comparação, muito utilizado quando a gente está conversando ou quer fazer uma comparação para se fazer bem entender a sua fala, o seu texto. A analogia se dá num texto quando se estabelece uma relação de semelhança ou diferença entre a tese defendida ou algum tipo de dado que você quer comprovar através do seu ponto de vista. Tá bom? Neste caso, é possível construir analogias que, em obras de ficção, por exemplo, podemos citar algumas falas de alguns romances, de algumas cenas de que a gente viu em alguma série de TV ou filme, etc. Então, o argumento por comparação torna o seu texto também bem interessante. Depois nós temos o argumento por causa e consequência. Esse tipo de argumento ele busca comprovar uma tese defendida a partir de uma exploração de relações entre causa, ou seja, antes e depois, o que nós chamamos de consequências, sempre associada ao assunto, à temática debatida. Ou seja, explica-se os porquês, tá? E as consequências da temática em questão confirmam as ideias expressadas, né, na tese, no que você está falando. Depois nós temos o argumento por ilustração. É o que a gente mais faz quando você exemplifica, quando você elabora uma breve narrativa no decorrer do seu texto com o intuito de torná-lo mais concreto, mais claro e evidente, colocando ali os elementos que comprovam o seu argumento, tá? Então, em resumo, vamos aqui a uma atividade para ver se você entendeu o que a gente acabou de ver. Então,
Leia o texto de Paul Horowitz, físico da Universidade de Harvard. Existe vida inteligente fora da Terra? Ele pergunta. No universo? Garantido. Na nossa galáxia? Extremamente provável. Por que não encontramos aliens ainda? Talvez nossos equipamentos não tenham sensibilidade suficiente, ou não sintonizamos o sinal de rádio concreto. Essa citação desse cientista foi publicada na revista Super Interessante em março de 2006. E aqui temos em vista os argumentos utilizados por esse cientista e podemos inferir que ele garante a existência de aliens com seu argumento de autoridade? Ele prova que nosso encontro com o extraterrestre é apenas uma questão de tempo? Ele revela suas ideias em uma escala que varia em diferentes graus de certeza? Ele sustenta seu ponto de vista com base em resultados verificados em equipamentos adequados? Ou ele reconhece a existência de vida alienígena em nossa galáxia? Então, olha aqui. Ele sustenta seu ponto de vista na última oração lá, ó. Talvez nossos equipamentos não tenham sensibilidade suficiente. Então, letra D, seu ponto de vista está embasado em resultados verificados em equipamentos adequados. Ou seja, ele coloca qual é a solução para que possamos ter a resposta dessas perguntas. Certinho? Depois, um argumento de autoridade está indicado na opção. Segundo Gabriela Mistral, a beleza é a sombra de Deus sobre o universo. B. Nem adianta programar praia para o início de novembro. Sempre chove na época de finados. 10 anos após o tsunami, menina de 15 anos reencontra a família. Minha avó sempre dizia, o que não mata, engorda. Nunca houve um acidente como este na história política desse país. Então, veja, 5 citações, dentre elas algumas opiniões e alguns fatos. Nós estamos falando de argumento. Então, argumento é opinião. E, neste caso, de autoridade que está se perguntando. Então, qual é a letra? D. Minha avó sempre dizia, o que não mata, engorda. É uma opinião muito forte. O argumento de autoridade é aquele que sustenta aquilo que embasa uma tese e de forma muito autoritária. Então, gente, acessem a plataforma, revejam esta aula, refaçam os exercícios, vejam com mais cuidado, com mais calma todas as explicações e façam os exercícios propostos e escrevam sempre dissertações com argumentos fortes. Até lá!